Bem, pessoal, então um circuitinho que foi muito cobrado ano passado, eu não tive tempo de postar, foi a chave H. A chave H, ela serve para mudança de direção nos motores de corrente contínua. Então você tem um motor e você quer mudar o sentido de direção desse motor sem ter que estar trocando fio por meio de uma chave. Há vários modelos que podemos montar, desde com chaves apropriadas para isso, que é o exemplo dessa tipo de chave aqui. Ela é uma chave que tem 4 contatos e com um contato móvel, e ao fazer a mudança a gente inverte o sentido da corrente. A exemplo, se a corrente estava circulando neste sentido, ao inverter ela passa a circular nesse sentido. E aqui, onde vai ser o controlador. Neste caso aqui está simbolizando aqui um potenciômetro. Mas se colocar um potenciômetro para fazer esse controlador, o motor tem que ser um motor que puxe uma baixa corrente. E que esse potenciômetro aqui seja um potenciômetro de fio. É os pequenos motores aí. Mas podemos também usar um sistema configurado que eu vou mostrar para vocês, onde podemos usar uma corrente maior e usando um potenciômetro para controlar um transistor, por exemplo. Vou demonstrar isso aqui para vocês verem. Então repare aqui que aqui a corrente está circulando nesse sentido aqui, olha, nesse sentido. E o potenciômetro aqui só vai controlar a velocidade do motor. Este aqui é um sistema que está usando uma chave comum. Então ao mudar aqui, olha, ela já vai mudar os dois lados lá da chave. É uma chave só. Quando a gente muda, ela muda os dois. Aqui agora ela está circulando nesse sentido aqui, anti-horário. Aqui ela circula no sentido horário e o motor inverte a rotação. Então vou mostrar agora um outro sistema com relés. Então olha esse sistema aqui com relé. Aqui tem como você colocar uma corrente maior. Então quando você aciona a chave, ela liga um determinado relé e a corrente vai circular naquele sentido ali, como está aqui, olha, o sentido horário. Ao eu inverter essa chave aqui, ela já vai circular no sentido anti-horário. Então o sistema com relés, temos que ter 2 relés, esses relés que tem 5 pinos, eu vou mostrar a vocês o modelo depois, e ter uma chave tripla. Essa chave tripla, quando ela estiver no meio, ela vai estar desligada. Quando ela estiver para um lado, ela gira para um lado, para o outro, ela gira para o outro. E no meio, desligada. Também vou mostrar a vocês esse tipo de chave. Esse sistema aqui, ele não tem controle para controlar a velocidade do motor, apenas a direção. Então o controle do motor será feito por outro mecanismo. A vantagem do relé é que você coloca o relé de acordo com a corrente que você quer trabalhar ali. Eu fiz um outro maior aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, esse aqui eu fiz aqui, ampliei ele mais para vocês verem como é. Mas é o mesmo circuito. É só porque aquela plataforma lá, ela é animada, mostra a direção que está indo a corrente. Mas é o mesmo circuito. Olha aqui para você ver. Essa plataforma aqui, ela mostra a direção que está circulando. E vou mostrar a vocês agora um sistema com transistores. Bem, esse sistema com transistores aqui, a gente pode fazer ele com controle por potenciômetro ou um controle PWM, como eu mostrei para vocês fazendo aí. Então no controle PWM vamos ter aqui, olha, onde está essas duas interrogações aqui, que é para a gente colocar o controlador, para fazer aí o pulso que vai ligar. Nesse caso aqui a gente vai desligar aqui, olha, a gente vai desligar essa ponta aqui, vai controlar o PWM.
Esse PWM a gente pode fazer um controlador microcontrolado, que ele vai fazer as portas dele alta ou baixa e direcionar o sentido do motor. Ou podemos fazer com o PWM comum, usando essa chave aqui direcional, para a gente direcionar esse pulso PWM para os transistores P ou os transistores N. Então, nesse modelo aqui com o transistor, temos que ter os transistores de potência, tem que ser 4 transistores de potência, 2 NPN e 2 PNP. Já os transistores chaveador pode ser todos NPN, que são ligados com o sinal P, que é o NPN, vai ser ligado com o sinal P. Dá para ver aqui, olha, essa faixa vermelha aqui, olha. Aqui é só para a direção onde eu vou ligar. Qual transistor eu vou ligar? O transistor chaveador vai ser esse aqui, a exemplo aqui. Então, quando estiver direcionado para aqui, olha, ele vai estar ligando esse transistor aqui, que vai estar ligando aqui esses transistores aqui. E quando eu passar a chave para o lado de cá, eu vou estar invertendo o sentido. Olha aqui, ó. Tudo que eu inverti aqui, eu vou inverter o sentido. E o potenciômetro ali, ele vai limitar a corrente aqui de base do transistor. De acordo com o transistor que a gente vai colocar, a gente vai escolher também esse resistor de base. E de acordo também a tensão que a gente vai trabalhar. Então aqui, olha, de acordo, eu vou regulando aqui, vai mudando ali, olha. Tá bem lento aqui agora, olha. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Pronto. Ele estando lento aí, olha, essa chave de mudança de direção só vai fazer mudar para um lado ou para o outro. Vou mostrar para vocês aqui agora um microcontrolado, que eu não tenho ainda conhecimento com microcontroladores, mas eu vou só mostrar para vocês verem como funciona. Então vamos lá. Esse microcontrolado aqui, ele tem o potenciômetro. Quando você passa o potenciômetro para o lado mais negativo, ele gira para um sentido. Quando você passa o potenciômetro para o lado mais positivo, ele gira em outro sentido. Então olha aqui, ó. De acordo, eu vou mudando o potenciômetro aqui, olha. Percebe que o microcontrolador vai deixar essa porta aqui positiva. Deixar, como diria assim, a porta em sentido alto. É o sentido lógico alto. E ao mudar aqui, ela passa essa porta de cá ao sentido lógico alto. E no meio ali o motor fica parado. Ele fica energizado, mas parado. Chegou um ponto ali até ele parar. Então vou mostrar esse mesmo controle aqui, direcionado com um potenciômetro, usando 2 transistores de portas diferentes. Um transistor P e um transistor N. Então olha esse modelo aqui agora. Esse modelo aqui que eu montei, eu estou usando 2 transistores chaveador de portas diferentes. Dá para ver que esses transistores aqui, olha, esses 2 transistores chaveador aqui, é P. A entrada deles aqui é a entrada positiva na base, para ele ser ligado. Já esse transistor aqui, olha, esse transistor chaveador aqui, ele é N. Ele só vai ligar com o sinal negativo na base. Então, de acordo, eu vou mudando aqui, olha, ele também vai mudando ali a velocidade do motor até chegar a um ponto em que o motor para. E quando eu passo aqui o potenciômetro para o outro lado, ele já vai invertendo o sentido dele. Olha aí, aqui ele já inverte o sentido de rotação dele. Então, deixa eu mostrar esse transistorizado aqui num circuito animado para vocês verem como ele fica. Olha aqui, esse circuito aqui é o mesmo circuito, só que é um circuito animado mostrando a direção da corrente.
Então, de acordo eu mudo aqui, olha, o sentido de direção já muda. Então, percebe que nesse sentido aqui, olha, a corrente está circulando nesse sentido, olha. Percebe que esse transistor, esses dois aqui, ficou desligado nesse momento, olha. Olha aí. E do outro lado, os transistores ao contrário, estão desligados. Quando eu inverter aqui, olha, já muda o sentido. E aqui a mudança de direção, aqui, ó, ou melhor, a mudança de velocidade aqui vai ser feita pelo potenciômetro. Aqui nesse potenciômetro, quando a gente estiver no meio, ele não vai parar o motor, vai estar aí em 50% do ciclo. Porque esse potenciômetro vai estar chaveando apenas a corrente de base do transistor chaveador, que é o transistor que a gente, como eu mostrei para vocês, aqui está feita uma configuração Darlington, porque esse transistor de potência, ele necessita de uma corrente maior. E se a gente colocar essa corrente alta no potenciômetro, a gente termina fritando o potenciômetro. E o ganho é muito pouco. Assim a gente coloca um transistor de base, um transistor chaveador, uma configuração Darlington, para ligar esse transistor de potência. Ou até mesmo um próprio transistor. Um transistor mais comum e mais usado é o 2N3055, esse transistor de encapsulamento metálico, é um dos mais conhecidos. Suponha que você tenha apenas esses transistores aí e queria fazer uma configuração Darlington. É a mesma coisa. Só que aí você vai aumentar o ganho desse transistor. Se esse transistor tem um ganho de 20, aí você colocando uma configuração Darlington, vai ser 20 vezes 20. Então você já vai aumentar o ganho desse transistor. Se você ia trabalhar no primeiro transistor aqui de potência com uma corrente de base de 1 ampere a 1 ampere e meio, no transistor chaveador você vai trabalhar aí com 20 vezes menos a corrente que você ia trabalhar no primeiro. Então você vai estar trabalhando aqui com miliamperes, já não vai queimar o potenciômetro aí que você vai escolher. Então, de acordo com a corrente que a gente vai trabalhar, a gente escolhe o transistor de potência e o transistor chaveador. Essa base que a gente procura, a gente tem os datasheets deles, que é, como eu falei para vocês anteriormente, como se fosse uma receita do componente para você ver a corrente e a tensão que aquele componente suporta. E o transistor chaveador, ele tem que ser um transistor que vá suportar a corrente de base. Suponha que a corrente de base máxima seja 1 ampere do transistor. Então você vai escolher um transistor aí dentro de 1 ampere e meio. A exemplo, os transistores BD139 e BD140. BD139 é NPN e BD140 PNP, como eu mostrei a vocês em um outro vídeo. Então, o resistor aqui a gente vai calcular de acordo com a corrente que a gente quer que passe também na base do transistor chaveador. Como eu mostrei para vocês também o ganho desse transistor. Se ele tem um ganho de 10, isso quer dizer que você vai colocar aqui 1 mA, ele vai passar de coletor para emissor 10 mA, que o ganho dele é de 10. E aí a gente vai escolher o resistor de acordo a essa corrente que a gente quer que passe na base. Para isso aí basta a gente dividir naquela lei de Ohm. A gente vai fazer a divisão da corrente e ver qual resistor. Então, como fazemos isso? Vamos supor aqui que queremos na base desse transistor aqui uma corrente de 20 mA passando na base desse transistor. Vamos ver aqui. Qual a tensão que vamos trabalhar? Vamos trabalhar uma suposição que uma tensão de 12 volts. Então pegamos 12 volts dividido por uma corrente
de 20 mA. Então 20 mA. Pronto. Agora vamos ver aqui qual resistor. Seria um resistor de 600 ohms. Esse resistor ia deixar passar uma corrente de 20 mA na base desse transistor. Ela ia ter um pouco de queda porque aqui também há uma resistência interna no transistor que tem uma queda de tensão aí. Então vou fazer um protótipo desse circuito, desse transistorizado e deste outro aqui com os relés. E aí depois que eu fizer o protótipo, fizer o teste, já posto para vocês, já deixo no blog para vocês fazerem o de vocês aí de acordo com a precisão de vocês. Então se vocês gostaram aí, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal, deixe o ok de vocês, muito obrigado e até a próxima.